É o complemento mais utilizado em toda a história. É o mais estudado também. Acredita-se que ele é responsável por melhora de qualidade de força, resistência e até de raciocínio. Do que eu estou falando? Da creatina. Muita coisa tem sido falada, eu sei, mas calma. Eu vou fazer aqui todo um trabalho histórico, inclusive do uso do que se entende dessa substância, para você entender se ela serve para você, serve para as pessoas que estão aí do seu lado e o que você pode se beneficiar de utilizar esse complemento. Eu sou o Dr. Bruno Massa e eu vou te explicar que tem um porquê nessa história. Mas antes disso, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, é só clicar um botãozinho e vai ajudar muito o canal não só a crescer, mas essa mensagem a chegar ao número maior de pessoas. A descrição dessa substância aconteceu lá em 1832. Um cientista francês isolou justamente a creatina a partir da carne e ele batizou essa substância que ele tinha acabado de descrever em homenagem a uma palavra grega que dizia carne, era crea, daí vem o nome creatina. A partir daí, diversos estudos foram evoluindo, entendendo a presença dessa substância, em especial na carne. Depois entendeu-se que ela estava presente no nosso corpo. E aqui a gente já tem dois conceitos super importantes. A gente sim adquire creatina através da dieta, em especial da carne vermelha, e a gente produz também a creatina no nosso corpo, ou seja, ela naturalmente está presente. A suplementação, ela começou a ser mais popularizada, em especial depois da Olimpíada de Barcelona, lá em 92. Depois disso, quase 80% dos atletas de elite estavam fazendo uso dessa substância. Foi até discutido se isso era ou não uma substância legal. Por quê? Porque todos os atletas referiam que havia uma melhora na performance. Isso foi significativo a ponto dessa substância se tornar depois muito mais popular. Aqui no Brasil, só em 2010 que a Anvisa reverteu uma portaria que proibia a comercialização dessa substância, da creatina. E depois disso também passou a ser uma substância amplamente utilizada por atletas profissionais e amadores. Diversos estudos foram feitos para testar a segurança também dessa substância. E olha só, ela é segura. Todos eles mostraram que se você utilizar a creatina dentro das doses que são recomendadas, eu vou chegar nisso um pouquinho mais para frente, você está num ambiente seguro. Aquela história de que ia causar algum problema no rim, que foi sempre uma grande discussão, foi por água. A gente sabe que nas condições normais, nas pessoas normais, isso não vai vir a ser um problema. Existe sim alguma discussão em cima disso, eu vou chegar nisso também um pouquinho mais pra frente, aguarda que já vai chegar. Então agora só pra gente entender como que a tal da creatina funciona e onde que ela vai funcionar principalmente. A creatina funciona como uma reserva de energia para as nossas células. Quando a nossa célula precisa de energia, ela usa uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. O que ela faz? Ela quebra essa molécula, tira um fosfato. Ela passa a ser o ADP. É aí que entra a creatina. Dentro da célula, ela está ligada justamente a um fosfato e ela serve de reserva para você repor esse fosfato no ADP, voltando a ser ATP e podendo ser utilizado de novo para energia. Ou seja, ele dá como se fosse um gás a mais, para que a célula possa utilizar energia passando daquela reserva que ela tinha, ok? E acredita-se que a suplementação de creatina possa aumentar essa reserva de 10 a 40% mais ou menos, ou seja, é realmente um gás a mais de energia que a gente pode utilizar. E onde isso vai ser mais eficiente? Obviamente, onde a gente usa mais energia. Quais são os tecidos? Músculo e cérebro. A maior parte da creatina vai ficar no nosso músculo, 95% mais ou menos. O restante praticamente todo no nosso cérebro, que são realmente os tecidos que mais gastam energia. Interessante isso, né? Na musculatura, ele vai ter uma eficácia justamente então você precisa daquela energia a mais, ou seja, nos exercícios mais intensos, anaeróbios, que você precisa dessa energia, ele vai te dar um gás a mais. E no nosso cérebro é quando ele também está utilizando energia com maior intensidade. Por exemplo, quando a gente precisa estar focado, quando a gente está realizando um raciocínio mais complexo, quando você grava uma memória ou aprende alguma coisa nova. Existe uma variação entre o quanto cada corpo, cada pessoa armazena já de base essa creatina. Ou seja, a suplementação ela vai ser mais eficiente, menos eficiente, dependendo, obviamente, do quanto você armazena.
mas ela ainda é eficiente para todo mundo. Com base nisso, a gente entende que algumas pessoas vão se beneficiar mais pela suplementação do que outras, ok? Quem hoje em dia a gente entende que vai se beneficiar mais? Adultos jovens, que consomem muita energia, os idosos, sim, os idosos. Tem vários estudos entendendo que a creatina tem muito benefício nos idosos para ajudar a redução dessa perda de massa muscular, justamente na capacidade cerebral, isso é super importante. E existem até alguns estudos avaliando em algumas doenças específicas que têm alterações neurológicas, do Duchenne, por exemplo, mas são poucos ainda. Isso é algo ainda promissor, mas ainda não tem muita informação a respeito. Mas é super promissor, porque alguns estudos mostraram que nessas distrofias musculares ou nas doenças por lesões cerebrais, o uso de 6 meses de creatina associado ou em comparação com placebo foi super benéfico, inclusive em crianças, tá? Mas calma, isso ainda não é protocolo, não tem indicação para criança, já adianto isso aqui. No adulto jovem, tem indícios de que a gente pode melhorar com a suplementação de creatina a capacidade de raciocínio, a memória de curto prazo, além das questões musculares que eu já comentei. E em especial nas mulheres, o efeito muscular é super benéfico, inclusive sendo uma das principais indicações. Um dos medos que a gente tinha com a suplementação de creatina é que ela sobrecarregasse o fígado, em especial os rins, porque é lá que é excretado, eliminado o excesso dessa substância. Mas os estudos de longo prazo mostraram que isso não acontece, se você mantiver, obviamente, as doses recomendadas, as doses que são estudadas e seguras. Qual é essa dose? De 3 a 5 gramas dia, que é a recomendada pelos fabricantes e pelos profissionais que prescrevem a suplementação de creatina. Existem situações diferentes, mas a gente pode manter isso aí como base, que é mais importante e mais fácil. Outra suspeita que existia é que a suplementação de creatina poderia aumentar a incidência de câimbras e de desidratação, mas o que se mostrou nesse estudo foi justamente o contrário, que a suplementação de creatina reduzia a incidência de câimbras. Eu já fiz um vídeo falando das câimbras, olha só, faltou falar de creatina, hein? Tô complementando aqui. Mas a reposição de creatina, ou seja, a suplementação de creatina, pode até reduzir a incidência de câimbras, olha que legal. Agora, obviamente, tudo tem efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais da creatina, em especial na dose de carga, naquela fase inicial, são algumas alterações gastrointestinais. A gente pode reverter ou espaçando um pouquinho ou aumentando a diluição. Em geral, as pessoas passam a sentir melhor quando a gente faz isso, ou mesmo ao longo do tempo acaba se adaptando. Ou seja, a creatina é um suplemento seguro, muito utilizado e já foi muito estudado. Ela é recomendada para pessoas com mais de 18 anos. Existe uma discussão, então, para essas crianças com alterações neurológicas, mas isso ainda não é recomendação, ok? Não vai sair dando para criança, não é para tomar. E principalmente para os adultos jovens, para as mulheres, para os idosos. A gente tende a ter uma melhora na capacidade muscular, diminui sarcopenia, melhora a nossa capacidade de raciocínio, memória de curto prazo, ou seja, é super interessante. Mas a creatina não é uma substância milagrosa, ok? Não é tomar que já resolveu todos os problemas. Não é isso. Ela te ajuda a chegar nesse resultado. Você ainda vai ter que treinar, seja o seu corpo, seja a sua mente. Detalhe extra, hein? Quem vai se beneficiar mais de creatina? Quem não come carne vermelha ou quem come menos carne vermelha. Então aí quem? Os vegetarianos, os veganos e os idosos. Interessante, hein? Olha só. A creatina é segura, vale a pena usar para complementar justamente o seu treino e sim, você vai ter benefício. Se você tiver alguma dúvida, procure um profissional para te ajudar e não a farmácia do amigo, hein? O profissional, médico ou nutricionista vai poder te ajudar bastante nessa história. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail, como você quiser. Assim as pessoas vão entender um pouco melhor disso que está sendo tão comentado. Se inscreve no canal, não custa nada, é só um cliquezinho. Vai ajudar o canal a crescer, o YouTube vai entender que essa mensagem é legal e pode chegar a um número maior de pessoas. Comenta se você já sabia da creatina, se você entendia exatamente do que eu estou falando e se você quer outros vídeos a respeito de suplementos. E eu te vejo, então, nesse próximo vídeo aí, hein? Acompanha.